Em 1999, antes da minha conversão, tive o seguinte sonho. Estávamos numa igreja, esta construída com material local, isto é, era uma igreja improvisada com material precária. Dentro da igreja estávamos nós a orar. De repente a igreja encontrava-se cercada por uma multidão de pessoas, de crianças, até os mais velhos. Estes tinham consigo katanas, machados, facas, paus, pedras, espinhos, armas de fogo, e todos eles diziam que todas as pessoas que estavam na igreja ao saírem devem ser mortos. O porquê não se sabíamos, e de repente apareceu um ser vestido de branco. Suas roupas resplandeciam e somente eu podia vê-lo, mas a igreja não o via. Nós continuávamos a orar, mas com muito medo. Enquanto estivéssemos nós dentro da igreja, eles não podiam atacar-nos, só podiam atacar-nos quando saíssemos da igreja, e eu estava com medo dos que estavam do lado de fora, e do ser que me seguia por todo canto e lugar. Eu orava, mas a controlar os movimentos daqueles seres que haviam cercado a igreja. De repente aquele ser me pegou o braço esquerdo e descemos para um lugar muito escuro, mas na medida em que estávamos descendo no fundo, ficava mais escuro ainda, e não dava para entender se os meus olhos estavam abertos ou fechados, mas eu senti como se caísse umas castas dos meus olhos, e conseguia ver no fundo partículas de fogo, como se estivessem em chamas. Era como se estivessem a se extinguir partículas de fogo. Haviam partículas de fogo em todo canto. O lugar onde estávamos era cercado de grandes montanhas que a sua cor era como a de carvão aceso. Tive medo de queimar. Pousamos. Ao pousar eu conseguia ouvir algumas vozes de pessoas que gritavam por misericórdia a Deus. Não conseguia os ver, mas conseguia ouvi-los muito bem. Foi quando de novo as castas caíram dos meus olhos. Era possível ver os homens que lá gritavam pela misericórdia de Deus, vestidos de terros, roupas de gala. Eram vários líderes de diferentes religiões, e logo o ser que comigo estava disse: escuta muito bem e veja muito bem. Estes homens eram homens que falavam de Deus e falavam da sua palavra, mas eles não tinham Deus consigo, e eles não faziam a vontade de Deus. O ser levou-me a outro sítio onde havia uma cova grande, mas bem grande, e lá estavam diferentes raças de pessoas, e algumas pessoas tentavam tirar a sua própria vida com armas. Algumas usavam katanas, facas e diversos instrumentos para poder ter a sua própria vida, mas não conseguiam. Alguns subiam nas alturas e atiravam-se para baixo e não conseguiam morrer, e logo aquele ser disse: escuta bem e veja bem, escuta bem e veja bem. Repetiu. Essas pessoas ouviam falar do evangelho, alguns ouviam e gostavam, alguns ouviam e ignoravam, e agora estão a desejar sua segunda morte e não estão a conseguir, porque Deus parou com a morte. Depois disso levou-me ao outro lugar onde era um beco, mas tendo em conta que aquele lugar era cheio de montes, mas com características de uma cor de carvão aceso. No fundo havia um trono. Nesse trono estava sentado um ser com corpo humano, de vestes pretas, as patas de touro, e ele trazia um capucho preto, escondia aos céus chifres como ramos de uma árvore seca, e ele não levantava o rosto para cima, ficava inclinado sempre para baixo. Havia uma fila enorme onde obrigavam as pessoas a ajoelhar-se perante ele. Aqueles que negassem eram espancados e forçados a ajoelhar-se, e logo o ser falava. A sua voz era como as ondas do mar, e ao falar as pessoas eram lançados no fogo, onde havia um buraco enorme, onde eram lançados pessoas, mas não eram consumidos pelo fogo, porque dava para ouvir os seus gritos de socorro, pedindo misericórdia a Deus. A fila foi andando, e eu estava bem próximo para chegar lá. Foi quando eu virei atrás, e olhei para o ser que me levou para lá, e eu disse para ele: Senhor, leva-me de volta aonde você me encontrou, porque eu não quero ser vítima deste demônio. Então ele mais uma vez pegou no meu braço esquerdo, e aparecemos de novo dentro da igreja. Quando estávamos dentro da igreja, aqueles demônios que cercavam a igreja ainda continuavam lá, mas a igreja já estava superlotada, estava cheia, e as pessoas traziam ramos de palmeira, cantavam, oravam e dançavam, e o ser que lá estava comigo me seguia por onde eu me movia. Ele também
me seguia, eu temia porque não sabia quem ele era e de onde ele veio, mas de repente ele desembainhou sua espada e deu-me. Olhei para a igreja, achando que eles também viam o que eu via, mas descobri que eles não viam. Aquele que conseguia vê-lo era somente eu, e a espada nas minhas mãos somente eu conseguia ver. Logo o ser desapareceu e eu procurei em todo lado por ele e não o achei. Foi quando nasceu do meu coração uma revolta. Eu disse: isto tem que acabar e agora. Eu vou enfrentar aquelas pessoas. Quando eu disse isso, a igreja disse: não pode sair porque aqueles homens eles vão acabar contigo. Eles estão armados. Eles têm todo tipo de armamento e você não tem nada. E eu olhei para a espada que o ser me entregou e eu disse: não, eu vou sair. Enquanto eu lutava com essas pessoas, enquanto eu atingisse com a minha espada, eles evaporavam como vampiros. Ao atingir eles evaporavam e ficavam em cinzas. Eu consegui acabar com todos eles. Logo que eu terminei de lutar com aquelas pessoas, eu me retirei daquele lugar, e a igreja me recebeu, colocando-me a passar de braço em braço, em cima, e cantando: Hosana, Hosana, Hosana ao nosso rei. E logo de repente o sonho terminou. Nota bem. O ser que me seguia eu não sabia que era o anjo de Deus. Passando um tempo quando fiz a teologia, que teve início em 2000 e terminou em 2004, numa das disciplinas, tive a oportunidade de aprender sobre angelologia, e daí tive conhecimento que o ser resplandecente que me seguia era o anjo do Senhor, e a espada que ele me deu era para poder me defender dos inimigos. Hoje eu sei que aquela espada significava a palavra de Deus. As pessoas que haviam cercado a igreja. Hoje eu entendo que eram demônios enviados para destruir a igreja do Senhor. Tudo ficou claro, porque quando eram atingidos pela minha espada, no lugar de sair em sangue, evaporavam e se tornavam em cinzas. 3. O lugar onde o ser me levou está muito mais que claro que era o inferno, e que fui levado para poder entender o que acontece no reino de Satanás. Apóstolo José Mengele, espero ter ajudado alguém.